Bom, nós vamos nos aprofundar no estudo do carbono. Nós temos que começar em algum lugar. A origem do carbono me pareceu um ótimo início. Eu quero te apresentar uma ideia e uma pergunta. Tem cerca de 10 a 9 gigatoneladas de carbono na Terra, sendo 550 gigatoneladas em organismos vivos. De onde ele veio? Antes de responder essa pergunta, é importante lembrar que átomos têm um núcleo formado por prótons e quase sempre nêutrons, além de uma eletrosfera. Praticamente toda a massa do átomo está no núcleo. Os núcleos dos carbonos são feitos em um processo chamado nucleossíntese, que ocorreu na origem do universo e ainda ocorre em algumas estrelas. No Big Bang foram produzidos os primeiros prótons, ou seja, átomos de hidrogênio sem elétrons. Em temperaturas super altas, os núcleos e os elétrons ficam separados e livres, distribuídos em um plasma. Os primeiros núcleos de deutério foram formados pela combinação entre prótons e nêutrons. Núcleos de hélio 3 e hélio 4, esse último chamado de partícula alfa, foram formados por fusão nuclear. Por terem massa relativamente alta, partículas alfa podem ser bloqueadas até por uma folha de papel, e seu estudo foi importante na descoberta e entendimento da radioatividade. Para fazer carbono por fusão nuclear, é necessário que a gravidade da estrela seja grande o suficiente para superar a repulsão eletrostática entre os núcleos positivos. Conforme o ciclo de vida da estrela vai progredindo, sua massa pode se tornar muito maior que a massa do nosso Sol, e com o aumento da massa, ocorre o aumento da gravidade da estrela. Em estrelas onde a gravidade é muito grande, partículas alfa podem se fundir, produzindo núcleos de berílio que têm um tempo de vida muito curto e que contém 4 prótons e 4 nêutrons. A fusão de partículas alfa com berílio 8 forma o carbono 12, com 6 prótons no núcleo. Como o processo todo envolve 3 partículas alfa, ele é chamado de triplo alfa. E para ser eficiente, a temperatura deve ser muito alta, pelo menos 6 vezes a temperatura do nosso Sol, e o hélio deve ser abundante nessa estrela. Esse processo é muito mais complicado do que eu expliquei aqui, e o modelo mais atual para descrevê-lo considera o envolvimento de um estado ressonante do carbono chamado de estado Roya. Quando ocorre a fusão do núcleo de carbono 12 com um próton, o número de prótons no núcleo aumenta de 6 para 7 e, portanto, temos a formação de nitrogênio 13 e a liberação de radiação gama. O decaimento beta do nitrogênio 13 leva à formação do carbono 13. Decaimentos beta são processos muito sofisticados que permitem a conversão de quarks UDD, que formam os nêutrons, em UDU, que compõem os prótons. Um nêutron vira um próton pela emissão de um elétron em um antineutrino de elétron, e um próton vira um nêutron pela liberação de um pósitron em um neutrino de elétron. Isso é física de partículas, e você não precisa saber isso em profundidade para estudar química. Mas esses processos são fundamentais para entender radioatividade e a origem dos elementos. Partículas beta podem ser beta menos, ou seja, um elétron, ou beta mais, que é o pósitron. Ambos têm massa, pequena mas tem, e cargas opostas. Para bloquear um feixe de partículas beta, você precisa de mais do que papel. Em muitas situações, uma folha de alumínio deve ser suficiente. Quando um elétron e o pósitron se aniquilam, eles produzem 2 fótons gama, que têm altíssima energia, nenhuma massa. Para bloquear a radiação gama, é necessário uma parede grossa de chumbo. Bom, agora que a gente sabe como são criados o carbono 12 e o carbono 13, de onde vem o carbono 14 na Terra? Ele é produzido quando nêutrons acelerados nas camadas superiores da atmosfera colidem com o núcleo de nitrogênio 14, produzindo carbono 14 e um próton. O núcleo de carbono 14 é instável e radioativo e sofre decaimento beta para produzir nitrogênio 14. Em temperaturas que correspondem a energias menores que as de ionização, os núcleos de carbono 12, 13 e 14 e os elétrons livres se combinam formando átomos. A forma como representamos essas espécies depende da área. Em astronomia, utiliza-se essa notação C1 a C6. E eu estou representando íons na forma convencional da química. Se você quiser brincar um pouco com a conversão de unidades, você pode aprender bastante sobre a conversão de temperatura em energia. Uma vez formados os átomos, a massa atômica do carbono 12 é definida como 12 Dalton, ou
unidade de massa atômica, e serve de referência para a massa dos outros elementos. O peso atômico do carbono é a média das massas atômicas do carbono 12, carbono 13 e carbono 14, ponderadas pela sua abundância natural. Como esses valores têm certa variação nos materiais que contêm carbono na Terra, o peso atômico padrão é dado como uma faixa para alguns elementos nos quais a incerteza é conhecida. Toda essa terminologia que eu estou usando segue a tradução da Sociedade Brasileira de Química do livro verde da IUPAC. O carbono 12 é estável e seu spin nuclear é zero. Isso significa que ele não responde a medidas de ressonância magnética nuclear, ou RMN. O carbono 13, por outro lado, é estável, mas tem spin nuclear diferente de zero e responde a medidas de RMN. Como a abundância de carbono 13 nos compostos é muito menor do que a de carbono 12, a aquisição de espectros de RMN de carbono 13 requer acúmulo de sinal e pode ser difícil em alguns casos. Carbono 14 é instável e sua meia-vida é de 5.730 anos, ou seja, sua concentração cai pela metade nesse período. Como o CO2 contendo carbono 14 é incorporado nas plantas e organismos fotossintetizantes, átomos de carbono 14 são incorporados em outros organismos vivos e podem ser usados para datação dentro de certos limites de tempo. É muito legal perceber que, embora estime-se que o carbono corresponda a cerca de 0,5% da massa do universo, 18,5% da massa do corpo humano é carbono, que só perde em abundância para o oxigênio. As propriedades espectroscópicas de compostos de carbono permitem a sua identificação em corpos celestes como estrelas, usando telescópios adequados. Estrelas Wolf-Rayet de carbono podem ser estudadas por espectroscopia de emissão, porque as linhas de emissão de espécies de hidrogênio, hélio, carbono e oxigênio são muito específicas. Por exemplo, é possível identificar isotopólogos de monóxido de carbono pelas linhas espectrais observadas em estrelas distantes. CO formado com todas as combinações entre carbonos 12 e 13 e oxigênios 16, 17 e 18 foram observados. Se você se interessou pelo assunto, procure o professor Fábio Rodrigues no IQUSP. Ele estuda astroquímica e astrobiologia. Usando espectrometria de massas aqui na Terra mesmo, ou em robôs que exploram outros planetas, é possível medir a relação entre a massa exata e a carga, chamada de mZ, de espécies químicas. Para o CO, há um sinal intenso com mZ28 e um pequeno com mZ29. Para o CO2, o sinal intenso tem mZ44 e é acompanhado por um sinal pouco intenso com mZ45 e outro ainda menor com mZ46. Tanto o CO quanto o CO2 foram convertidos em cátions mais 1 por ionização eletrônica para poderem ser identificados usando essa técnica. Pense um pouco sobre esses sinais e, se você achou isso interessante, assista os vídeos sobre espectrometria de massas do professor Thiago Correia. Um ponto super importante é que compostos de carbono 12 e carbono 13 podem reagir com velocidades diferentes. Por exemplo, o brometo de metila com carbono 12 reage 8% mais rápido do que o composto com carbono 13. Esse efeito isotópico cinético é uma ferramenta importante para estudar mecanismos de reação e tem um detalhe incrível: se aplica em reações enzimáticas também. Plantas selecionam metabolicamente compostos de carbono 12, e isso é fundamental para o balanço dos isótopos de carbono na Terra. Só para terminar, não confunda isótopo com alótropo. Alótropos são formas nas quais o elemento carbono é encontrado e diferem em como os átomos de carbono estão estruturados. Carvão é amorfo, grafite é feito de placas de grafeno e diamante é constituído de estruturas desse tipo aqui, que são chamadas de diamantoides. Por causa disso, as propriedades desses e de outros alótropos importantes de carbono, como o fulereno, os nanotubos de carbono, o coranuleno e outros, são diferentes. Agora que nós sabemos a origem do carbono, nós vamos investigar nas próximas aulas como átomos desse elemento fazem ligações químicas.